Eles riram da minha cara enquanto eu assinava o cheque, como se eu fosse um idiota com um coração grande demais. Mas ninguém ri por último quando o jogo vira, e eu sabia que o tabuleiro ainda estava sendo montado. Meu nome é Miguel, e essa história começa com uma ferida que não cicatriza fácil. Eu tinha 38 anos quando tudo desmoronou, mas, para contar direito, preciso voltar uns anos. Eu cresci numa família modesta em Lisboa, filho de um carpinteiro e de uma costureira. Meu pai, Antônio, me ensinou que trabalho duro é a única moeda que nunca desvaloriza. Minha mãe, Clara, me deu o coração, talvez grande demais, como eles diziam. Mas foi com esse coração que eu construí tudo, uma empresa de consultoria financeira que, aos 35, já faturava milhões. E foi com esse mesmo coração que eu me casei com Carolina, a mulher que me fazia acreditar que o mundo podia ser um lugar bom. Carolina era minha bússola. Loira, com olhos que pareciam guardar um segredo que eu nunca consegui decifrar, ela tinha um jeito de me fazer sentir que eu era o homem mais importante do planeta. Nos casamos jovens, aos 24, e por anos fomos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. A gente morava num apartamento pequeno no centro, mas sonhávamos com algo maior, algo que gritasse conseguimos. E conseguimos. Comprei um apartamento de luxo no bairro do Chiado, com vista Protejo, onde cada pôr do sol parecia uma pintura. Era nosso castelo, pago com suor, noites sem dormir e uma fé cega no futuro. Mas o futuro tem um jeito engraçado de te dar um soco no estômago. Tudo começou com meu cunhado, Ricardo. Ele era o irmão mais novo de Carolina, um cara que sempre teve um charme fácil e uma preguiça mais fácil ainda. Ricardo nunca segurou um emprego por mais de 6 meses. Era sempre uma desculpa, o chefe era injusto, o salário era baixo, o trabalho não era a praia dele. Eu tentava ajudar, arrumava contatos, dava conselhos, mas ele sempre escorregava de volta para o mesmo padrão, promessas vazias e um sorriso que desarmava qualquer crítica. Carolina, claro, defendia ele. É meu irmão, Miguel. Ele só precisa de uma chance. E eu, apaixonado, cedia. Foi assim que, em 2018, quando Ricardo veio com mais uma história triste, desempregado, endividado, sem lugar para morar, eu abri a carteira. Não só paguei as dívidas dele, como comprei um apartamento para ele e a namorada, Sofia, no bairro da Graça. Um lugar bonito, com varanda, 2 quartos, cozinha moderna. É um investimento na família, eu dizia para mim mesmo, enquanto assinava o contrato. Carolina chorou de gratitude, e Ricardo me abraçou, jurando que ia me pagar de volta. Eu acreditei. Ou quis acreditar. Mas a verdade tem um jeito de se revelar, como uma mancha que você tenta ignorar até que ela cobre a parede inteira. Meses depois, comecei a notar coisas estranhas. Ricardo e Sofia viviam uma vida que eu não entendia como sustentavam. Jantares caros, viagens, roupas de marca. Como eles pagam isso? Perguntei a Carolina uma noite, enquanto jantávamos. Ela desconversou, disse que Ricardo estava se virando. Mas eu não sou idiota. Sou contador, pelo amor de Deus. Sei quando os números não batem. Então, numa manhã de sábado, enquanto Carolina estava no mercado, recebi uma ligação de um amigo, o João, que trabalhava no banco. Ele hesitou antes de falar, como se soubesse que estava prestes a jogar uma granada no meu colo. Miguel, você já olhou as movimentações da conta conjunta? Tem uns saques estranhos. Meu estômago gelou. Fui pro escritório, abri o laptop e comecei a investigar. E lá estava, transferências regulares, milhares de euros, da nossa conta conjunta para uma conta que eu não reconhecia. O nome do titular? Ricardo. Eu não queria acreditar. Chamei Carolina, mostrei os extratos. Ela ficou pálida, gaguejou, disse que era para ajudar o irmão, que ele estava com problemas, que ela não queria me preocupar. Você mentiu para mim, eu disse, a voz tremendo. Ela chorou, pediu desculpas, mas eu não conseguia olhar para ela. Era como se o chão tivesse sumido. Minha esposa, a mulher que eu amava, estava me traindo, não com outro homem, mas com segredos, com mentiras que protegiam o irmão dela às minhas custas.
Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando pro teto, sentindo a raiva crescer como uma onda que não para. Eu tinha dado tudo para eles, o apartamento, o dinheiro, minha confiança. E eles jogaram na minha cara. Foi aí que algo mudou em mim. Não era só raiva. Era um vazio, uma promessa silenciosa. Eu ia fazer eles pagarem. Não com gritos, não com brigas. Com algo muito pior, paciência. Eu comecei a planejar. Primeiro, contratei um advogado, o Diogo, um cara discreto que conhecia as leis como a palma da mão. Ele me disse que o apartamento que eu comprei para Ricardo ainda estava no meu nome, um detalhe que meu cunhado, com sua preguiça costumeira, nunca se preocupou em checar. Você pode retomá-lo quando quiser, Diogo disse. Legalmente, é seu. Aquilo foi o primeiro raio de luz num céu escuro. Mas eu não queria só o apartamento. Eu queria que eles sentissem o que eu senti, a traição, a humilhação, o vazio. Por meses, fingi que estava tudo bem. Sorria para Carolina, abraçava Ricardo quando ele aparecia em casa. Mas, nos bastidores, eu trabalhava. Descobri que Ricardo estava usando o dinheiro que Carolina desviava para financiar um esquema de revenda de carros importados, um negócio meia-boca que cheirava a lavagem de dinheiro. Eu juntei provas, recibos, mensagens, extratos. Cada pedaço de papel era uma peça do quebra-cabeça. E eu sabia exatamente como usá-las. Enquanto isso, Carolina parecia alheia. Ela cozinhava, ria, falava sobre o futuro como se nada tivesse mudado. Mas eu via nos olhos dela, ela sabia que eu sabia. E isso a estava matando. Não era culpa, exatamente. Era medo. Medo de que eu descobrisse até onde a traição ia. E eu estava prestes a mostrar que sabia de tudo. Eu nunca fui homem de guardar rancor, mas tem coisas que mudam você de dentro para fora. Saber que minha esposa e meu cunhado me usaram como um caixa eletrônico me fez repensar quem eu era, e quem eu precisava ser. Os meses seguintes foram um exercício de paciência. Eu continuava vivendo com Carolina, dividindo a mesma cama, mas cada toque dela parecia uma mentira. Eu me pegava observando-a, tentando entender como alguém que eu amava tanto podia esconder algo tão grande. Ela ainda era carinhosa, ainda fazia meu café da manhã, mas agora eu via as rachaduras. Um olhar desviado, uma hesitação antes de responder uma pergunta simples. Ela sabia que eu estava diferente, mas não tinha coragem de perguntar por quê. Enquanto isso, eu construía meu plano com a precisão de um relógio. O apartamento na Graça, aquele que eu tinha comprado para Ricardo e Sofia, era a chave. Diogo, meu advogado, me ajudou a montar o processo. Como o imóvel estava no meu nome, eu podia despejá-los legalmente, mas eu queria mais do que isso. Queria que eles sentissem o peso da própria ganância. Então, comecei a cavar mais fundo no esquema de Ricardo. Com a ajuda de um amigo, o Pedro, que trabalhava na polícia fiscal, descobri que Ricardo estava envolvido com um grupo que importava carros de luxo com documentos falsificados. Ele usava o dinheiro que Carolina desviava da nossa conta para pagar adiantamentos e subornos. Era um castelo de cartas, pronto para desmoronar. Eu só precisava dar o empurrão certo. Enquanto juntava provas, mantive a fachada de marido dedicado. No Natal, convidei Ricardo e Sofia para jantar em casa. Preparei um bacalhau, como minha mãe fazia, e Carolina decorou a mesa com velas. Ricardo chegou com aquele sorriso de quem acha que tem o mundo na mão. Sofia, sempre calada, parecia desconfortável, como se soubesse que algo estava errado. Durante o jantar, Ricardo falou sobre seus negócios, contando histórias exageradas sobre clientes ricos e lucros fáceis. Eu sorria, concordava, mas por dentro anotava cada detalhe. Depois do jantar, enquanto Carolina lavava a louça, Ricardo me puxou pro canto. Mano, preciso de um favor, ele disse, com aquele tom que eu já conhecia. Tô com um aperto. Uns 10.000 euros daria um jeito. Eu quase ri. Ele ainda achava que eu era o mesmo Miguel, o otário que pagava as contas dele. Vou ver o que posso fazer, respondi, com um sorriso que escondia tudo. Na semana seguinte,
Entreguei as provas do esquema de Ricardo pro Pedro. Ele me avisou que a investigação levaria tempo, mas que, com o que eu tinha dado, Ricardo podia pegar uns bons anos de prisão. Você tem certeza disso, Miguel? Ele perguntou. É sua família. Eu só assenti. Família não mente, não rouba, não trai. Aquilo não era mais minha família. Enquanto a investigação corria, comecei a trabalhar no próximo passo, o apartamento. Contratei uma empresa para avaliar o imóvel. O valor tinha subido desde que comprei, e eu sabia que podia vendê-lo por um bom preço, ou, melhor ainda, tomá-lo de volta para mim. Diogo preparou a notificação de despejo, mas eu pedi para esperar. Queria que Ricardo e Sofia fossem pegos de surpresa, no momento exato em que achassem que estavam no controle. Carolina, enquanto isso, parecia cada vez mais nervosa. Certa noite, ela me perguntou diretamente: você está escondendo alguma coisa, Miguel? Eu a encarei, sentindo o peso de todos os segredos que eu mesmo carregava. E você? Respondi. Ela baixou os olhos, e o silêncio entre nós foi mais alto que qualquer grito. Eu sabia que precisava agir com cuidado. Se Carolina desconfiasse do meu plano, poderia alertar Ricardo, e tudo desmoronaria. Então, comecei a plantar pequenas pistas para mantê-la desorientada. Um comentário vago sobre problemas financeiros, uma ligação misteriosa que eu atendia fora do quarto. Eu queria que ela sentisse o mesmo desconforto que eu sentia ao descobrir as transferências. Enquanto isso, o plano com o apartamento avançava. Diogo encontrou um comprador interessado, um investidor chamado Tomás que queria um imóvel na Graça para alugar. Mas eu não queria vender. Queria aquele apartamento de volta para mim, como um símbolo. Era mais do que tijolos e cimento, era prova de que eu não era o idiota que eles pensavam. Então, decidi que, depois do despejo, eu mesmo me mudaria para lá. Carolina podia ficar com o apartamento do Chiado. Eu precisava de um recomeço, e aquele lugar, que eu tinha comprado com tanto esforço, seria meu. A vingança é um prato que se come frio, mas ninguém te avisa como é difícil segurar o garfo. Cada dia que passava, eu sentia o peso do que estava fazendo, mas também uma estranha liberdade. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse no controle. A investigação contra Ricardo avançava lentamente, mas Pedro me mantinha informado. Eles já tinham interceptado mensagens entre Ricardo e seus parceiros de negócios. Era só uma questão de tempo até a polícia bater na porta dele. Enquanto isso, eu focava no apartamento. Diogo finalizou a papelada do despejo, e marcamos a data, 15 de março de 2020. Eu queria estar lá quando Ricardo e Sofia recebessem a notícia, queria ver a cara deles. Mas antes disso, eu precisava resolver as coisas com Carolina. Nossa relação estava por um fio. A gente mal conversava, e quando falava, era sobre coisas banais, o tempo, a comida, qualquer coisa para evitar o elefante na sala. Eu ainda a amava, de algum jeito torto, mas o amor não sobrevive à traição sem mudar de forma. Eu não confiava mais nela, e isso era uma ferida que não fechava. Uma noite, sentei com ela no sofá e decidi jogar aberto, ou quase. Carolina, a gente precisa conversar sobre o Ricardo. Ela ficou tensa, como se soubesse que o momento tinha chegado. O que você sabe? Ela perguntou, a voz baixa. Eu mostrei os extratos bancários, as provas das transferências. Você me usou, eu disse, sem levantar a voz. Você pegou o nosso dinheiro para sustentar o esquema dele. Ela começou a chorar, disse que não tinha escolha, que Ricardo a manipulou, que ele sempre foi o bebê da família. Mas eu não comprei. Você escolheu ele, não a mim, falei. Ela tentou se explicar, mas eu a interrompi. Eu não vou perdoar isso, Carolina. Mas também não vou te destruir. Você vai ficar com o apartamento do Chiado. Eu vou embora. Ela regalou os olhos, surpresa. Embora? Para onde? Eu não respondi. Não era hora de revelar o plano. No dia do despejo, fui até a Graça com Diogo. Ricardo e Sofia estavam em casa, e a cara de espanto deles quando abriram a porta foi quase cômica.
O oficial de justiça entregou a notificação, e Ricardo começou a gritar. Isso é um erro! Esse apartamento é meu! Eu fiquei calado, só observando. Sofia, por outro lado, parecia derrotada, como se já soubesse que o castelo de cartas deles estava caindo. Você tem 30 dias para sair, Diogo disse, com a frieza de quem já fez isso 1000 vezes. Ricardo virou para mim, o rosto vermelho de raiva. Você tá por trás disso, né? Seu filho da mãe. Eu sorri, pela primeira vez em meses. Você viveu de graça por 2 anos, Ricardo. Acha que isso ia durar para sempre? Na volta para casa, senti uma mistura de alívio e vazio. Era o começo do fim, mas também o começo de algo novo. Eu estava tomando de volta o que era meu, não só o apartamento, mas minha dignidade. Carolina não estava em casa quando cheguei. Ela deixou um bilhete: preciso de tempo. Vou ficar na casa da minha mãe. Eu não respondi. Talvez fosse melhor assim. Os 30 dias passaram como um borrão. Ricardo tentou de tudo para reverter o despejo, ligações para mim, mensagens para Carolina, até uma tentativa patética de me chantagear, dizendo que ia contar para todo mundo que eu era um marido vingativo. Eu ri. Conta o que quiser, respondi. Mas não esquece de contar como você roubou de mim. No último dia, fui ao apartamento da Graça com Diogo para garantir que Ricardo e Sofia tinham saído. O lugar estava vazio, mas bagunçado, pratos sujos na pia, roupas espalhadas, como se eles tivessem saído com pressa. No canto da sala, encontrei uma foto antiga, eu, Carolina e Ricardo, rindo numa viagem que fizemos para Algarve anos atrás. Por um segundo, senti uma pontada de saudade. Mas só por um segundo. Enquanto isso, a investigação contra Ricardo ganhava força. Pedro me ligou dizendo que a polícia estava pronta para agir. Eles tinham provas suficientes para acusá-lo de fraude e lavagem de dinheiro. Ele vai ser preso semana que vem, Pedro disse. Você quer estar lá? Eu pensei por um momento. Não, respondi. Quero que ele sinta isso sozinho. Com o apartamento vazio, comecei a planejar a mudança. Contratei uma empresa para reformar o lugar, pintar as paredes, trocar o piso, apagar qualquer traço de Ricardo e Sofia. Era como limpar uma mancha da minha vida. Enquanto isso, Carolina continuava na casa da mãe. Ela me mandava mensagens, pedindo para conversar, mas eu não estava pronto. Ainda não. Eu me mudei para Graça no começo de abril. O apartamento, agora renovado, parecia um lugar novo. A varanda, com vista para a cidade, me dava uma sensação de paz que eu não sentia há anos. Era meu. Não de Ricardo, não de Carolina. Meu. Mas, mesmo com a vitória, eu não conseguia ignorar o vazio. Vingar-se é como beber veneno esperando que o outro morra. Eu tinha ganhado, mas a que custo? A prisão de Ricardo foi notícia. Não nos jornais grandes, mas nos círculos pequenos de Lisboa, onde fofoca corre mais rápido que o vento. Pedro me contou que Ricardo tentou fugir, mas foi pego no aeroporto, com uma mala cheia de roupas e passaportes falsos. Sofia, pelo que soube, terminou com ele na mesma semana. Não me surpreendeu. Ela sempre pareceu mais esperta que ele. Carolina, por outro lado, estava destruída. Ela me ligou, chorando, pedindo para me encontrar. Concordei, mais por curiosidade do que por pena. Nos encontramos num café no Chiado, a poucos metros do nosso antigo apartamento. Ela estava magra, com olheiras, como se não descansasse há semanas. Você acabou com a vida dele, ela disse, a voz tremendo. Eu a encarei, sem piscar. Ele acabou com a própria vida, Carolina. Eu só fiz ele pagar o preço. Ela tentou argumentar, disse que eu podia ter perdoado, que família é para isso. Mas eu estava cansado de ouvir essa palavra. Família não mente, respondi. Família não rouba. Ela baixou a cabeça, sem resposta. Antes de ir embora, ela pediu para tentar de novo, para salvar nosso casamento. Eu disse que precisava de tempo.
Mas, no fundo, eu sabia que não havia volta. Nos meses seguintes, me dediquei a reconstruir minha vida. A empresa ia bem, e o apartamento na Graça virou meu refúgio. Eu passava as noites na varanda, tomando um copo de vinho, olhando as luzes da cidade. Mas a solidão pesava. Eu tinha vencido, mas não havia ninguém para comemorar comigo. Um ano depois, eu era outro homem. Não melhor, não pior, diferente. A vingança me deu o que eu queria, o apartamento, a justiça, o controle. Mas também me tirou coisas que eu não sabia que valorizava. Carolina e eu nos separamos oficialmente. Ela ficou com o apartamento do Chiado, como eu prometi, mas nunca mais nos falamos. Ricardo pegou 5 anos de prisão. Ouvi dizer que ele escrevia cartas para Carolina, pedindo perdão, mas ela nunca respondeu. Eu comecei a sair mais, a conhecer gente nova. Uma amiga, a Mariana, me convidou para um grupo de leitura, e aos poucos fui encontrando prazer nas coisas pequenas. Um livro bom, uma conversa leve, uma corrida no parque. Mas, às vezes, no silêncio da noite, eu pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu tivesse confrontado Carolina logo no começo, se tivesse dito não ao Ricardo desde o início. Mas o "e se" é um jogo que ninguém ganha. O apartamento na Graça, que um dia foi símbolo da minha raiva, virou meu lar. Eu pendurei quadros novos, comprei móveis que escolhiam, plantei ervas na varanda. Era como se, aos poucos, eu estivesse me perdoando por ter me deixado enganar. Hoje, enquanto escrevo isso, estou na varanda do meu apartamento, olhando o tejo brilhar sob a luz da lua. Faz 2 anos que tudo aconteceu, e eu ainda carrego as cicatrizes. A vingança me deu o que eu queria, mas também me ensinou que ela não cura. Ela apenas te dá um momento de alívio antes de te deixar com vazio. Eu não falo com Carolina, nem com Ricardo. Às vezes, vejo fotos dela nas redes sociais, sorrindo com amigos, e me pergunto se ela sente o mesmo vazio que eu. Ricardo, pelo que sei, ainda está preso. Não sinto pena, mas também não sinto orgulho. Sinto só a nada. O apartamento é meu, como sempre deveria ter sido. Mas, mais do que isso, eu sou meu. Aprendi que confiança é frágil, mas que você pode reconstruí-la, não nos outros, mas em si mesmo. E isso, talvez, seja a verdadeira vitória.